Começa agora na Interativa FM o programa Negócios em Foco. A apresentação, professor Valdecir Boazzi. Bom dia, está no ar mais um programa Negócios em Foco. Hoje nós vamos falar com o nosso convidado, professor Dr. Lucimar Sasso, que vai falar sobre criptomoeda, né? A gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho desse mundo. E o Lucimar Sasso vem estudando, fazendo curso, dando palestras sobre esse tema. Então é uma pessoa bem informada, talvez uma das pessoas mais informadas aqui de Rio Preto sobre esse assunto. Bom dia, Lucimar, tudo bem com você? Bom dia, Boaz, tudo bem? Muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês, conversando um pouquinho com esse tema interessante que são as criptomoedas. Aqui é a Rádio Interativa que agradece a tua participação e poder compartilhar desse conhecimento com os nossos ouvintes. Lucimar, o que é blockchain? Qual a relação com a tecnologia da informação? Legal. Bom, quando as pessoas falam em criptomoedas, na verdade, as criptomoedas elas são totalmente baseadas no conceito de blockchain. Por isso que é interessante nós respondermos, né, a pergunta sobre o que é o blockchain para depois falarmos o que é uma criptomoeda. Ok. Então, o blockchain ele é totalmente baseado em tecnologia da informação, mais especificamente em redes de computadores. Então, você pega toda a tecnologia de rede de computadores, que são vários computadores interligados uns com os outros, né? Até mesmo por meio da internet. Então, você acaba tendo uma rede. E o blockchain, qual que é a definição do blockchain? É o próprio nome, se você pegar a tradução do inglês para o português, uma tradução não muito literal, seria um conjunto de blocos encadeados. Encadeamento de blocos. Tá. Esse é o blockchain. E quais as vantagens do blockchain? Tá bom, vamos lá. Esses blocos encadeados, né, eles são, eu gosto muito, né, de usar essa analogia, é como se fossem cofres, né, só que são cofres transparentes. Então, imagina assim, vários cofres transparentes, todos interligados uns com os outros. Nesses cofres transparentes, cada operação ou cada transação que é feita em um bloco, todos os outros enxergam essa operação. Todos os outros usuários daquele bloco... Exatamente. Então, se você tem um cofre transparente e você armazena lá uma criptomoeda ou armazena qualquer outra coisa, todos os outros blocos ficam sabendo o que você armazenou ali. Não necessariamente todos os usuários, mas todos os blocos da rede ficam sabendo e é isso que acaba dando mais credibilidade para aquela transação. Porque dá um lastro, ou seja, se eu tenho que receber algo de você, eu tenho como ver se tem o dinheiro lá. É isso? Exato, perfeito. É como se fosse um livro razão, né? Um livro razão virtual. Um status, exato. E a vantagem do blockchain é que você consegue armazenar qualquer coisa digital. As pessoas focam muito nas criptomoedas porque ela tá na moda, né? Todo mundo fala em criptomoedas. Mas uma música digital que você queira guardar, você pode guardar no blockchain, que é esse cofre transparente. Se você tiver um vídeo que você queira guardar, você pode colocar lá. E o que está muito em evidência agora são os contratos digitais. Então, é possível, né, já existe em outros países, você eliminar mesmo até uma preocupação dos cartórios de registro de imóveis, né? Mas é possível você eliminar a figura do cartório de registro de imóveis porque você pega um contrato digital e armazena no blockchain. E aí as pessoas que têm interesse ou que precisam ver têm acesso a isso e certifica da veracidade daquilo. Exato, perfeito. Tá. E o que são criptomoedas ou moedas virtuais, Lucimar? Bom, as criptomoedas ou as moedas virtuais, elas são armazenadas no blockchain, que é essa espécie de cofre transparente. Uma moeda virtual, ela é simplesmente uma moeda que ela não existe fisicamente. Então, não existe notas ou moedas, né, físicas de uma moeda virtual, de uma criptomoeda. Se você pegar, por exemplo, o próprio Bitcoin, que a gente vai falar daqui um pouquinho, não tem como você ir lá no caixa eletrônico e sacar notas de Bitcoin ou moedas de Bitcoin, nem fazer pagamentos com essas notas físicas ou moedas. Tudo transita só pelo meio digital. Só pelo meio digital. Então, para você comprar e vender bitcoins, você precisa ter um smartphone que se conecta à internet, ou um computador, ou qualquer geringonça eletrônica, digamos assim, que se conecte na internet. É tudo por meios digitais. Perfeito, Lucimar. A gente vai fazer agora um breve intervalo. A gente volta a seguir, pessoal, para falar mais sobre a criptomoeda. Um abraço e até lá.
Estamos de volta hoje com o segundo bloco, falando com o professor Dr. Lucimar Sasso, e ele está falando sobre criptomoeda. Lucimar, o que é Bitcoin? O Bitcoin, ele é uma criptomoeda. Ele é totalmente baseado no conceito do blockchain que nós falamos no bloco anterior. É a mais conhecida? Ele é a mais popular? Ele é a mais conhecida, a mais popular, a mais badalada. Por quê? Porque neste momento ele é a mais negociada, ele possui maior volume de negociações. Então quem vai comprar criptomoedas logo olha lá na lista e fala, opa, o Bitcoin é quem tem mais pessoas comprando e vendendo. Então eu também vou negociar Bitcoins. Mas nada impede de você negociar outras criptomoedas. Tá, e você já me deu uma deixa para fazer uma outra pergunta. Existem outras criptomoedas além do Bitcoin? Quais são? Você poderia citar algumas? Exato, existem sim. Existe o Ethereum, que é uma segunda criptomoeda mais negociada aí no mundo. Depois tem outras, né? Eu vou falar do Niobium, não sei se vocês já ouviram falar. O Niobium é uma criptomoeda que vai despontar bastante aqui no Brasil a partir de novembro, porque vai ser uma das principais criptomoedas da Bolsa de Criptomoedas que vai ser inaugurada aqui no Brasil. Perfeito. E quais as vantagens, Lucimar, e risco de se investir em Bitcoin? Tá, bom, vamos falar dos riscos, né? Porque tem menos riscos do que vantagens. Tem muito mais vantagens. Os riscos, como qualquer outro ativo do mercado financeiro, apesar do Bitcoin não ser exatamente, né, um ativo do mercado financeiro, porém ele tem muita oscilação. Assim como o dólar, o euro ou as próprias ações... Em cima da lei de oferta e procura. Em cima da lei da oferta e da procura. Então, se tiver mais pessoas querendo comprar Bitcoin, o valor dele sobe. Então, dentro de um mesmo dia, tem muitas oscilações. Se você quiser comprar o Bitcoin para ficar com ele guardado na carteira, tudo bem. Agora, se você quiser ganhar dinheiro na alta ou na baixa, você precisa entender um pouquinho mais de como fazer outras análises gráficas que são aplicadas tanto em bolsa de valores quanto em moedas estrangeiras, aplicar também no Bitcoin, porque a oscilação dele durante o dia é como se fosse o dólar ou o euro. Se for para comprar a longo prazo, aí tranquilo, é só você ir comprando e enchendo a sua carteira. Perfeito. Só repetindo, a carteira que você fala é o cofre, né? Exato. Porque às vezes, para quem está ouvindo a gente ligou agora, né? Quantos novos Bitcoins são criados por ano, Lucimar? Existe por volta, né, em 2017 foi criado 1.800 bitcoins e até 2033 vai ser criado menos desse valor. Cada ano vai diminuindo até 2033. Então, em 2017 foram 1.800 bitcoins, em 2018 serão criados menos do que 1.800 e assim sucessivamente em ordem decrescente até cessar a sua criação em 2033. Isso daí é o que os criadores estão dizendo. Pode ser que eles cheguem lá e mudem de ideia, mas a previsão é que em 2033 não se tenha mais criação de bitcoins. Quando você fala criação de bitcoins, é criar um valor, um número, tá, para as pessoas comprarem. O resto fica só transicionar aquelas que já existem. Exato, só vai ficar aquelas que já existem até o momento. É como se fosse imprimir mais notas de dinheiro, né? Só que tudo isso é por meio virtual. E no caso, o dinheiro tem a Casa da Moeda, que é coordenada pelo Banco Central. Nesse caso, tem um grupo que é responsável por cada tipo de moeda, no caso. Cada criptomoeda, os seus criadores são responsáveis pela sua criação. Se vai ter mais ou não, eles tentam controlar a própria inflação, né, dentro desse mercado de criptomoedas. Tá. Por onde começar a investir em Bitcoin ou outras criptomoedas, Lucimar, pensando uma pessoa que desconhece isso, né? A pessoa que está, poxa, eu ouvi falar, sou curioso, será que isso vale a pena investir? Né? Por onde que ele começa? Bom, tem várias alternativas. Uma das alternativas é essa pessoa se associar a alguma mineradora de bitcoins e essa mineradora, você é como se fosse um sócio dela. Você simplesmente coloca o dinheiro e as pessoas que vão gerenciar para você a compra e venda de bitcoins. A outra forma é de você operar sozinho, como se fosse uma corretora de valores. É o que nós chamamos de exchange. A exchange é como se fosse uma corretora de valores ou uma corretora de moedas estrangeiras. Você faz o cadastro pela internet, transfere o dinheiro do seu banco para essa exchange e já começa a operar pela internet, comprando e vendendo bitcoins. Perfeito. Lucimar, a gente vai fazer um novo intervalo e a gente volta um pouquinho mais, pessoal, para falar ainda sobre a criptomoeda. Estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco do dia, falando com o professor Dr. Lucimar Sasso sobre criptomoedas. Lucimar, no bloco anterior você tinha falado e depois a gente
fez uma outra pergunta sobre riscos e oportunidades e vantagens, né? Você falou mais do risco. O pessoal aqui está cobrando para você falar também das vantagens. Ok, bom, investir em bitcoins ou qualquer outra criptomoedas, né, tem uma grande vantagem no momento que você vai fazer uma transação, ou seja, transferir os seus bitcoins para outra pessoa fora do Brasil. Por quê? Porque a transação de criptomoedas ela é feita de forma desintermediada, ou seja, não tem intermediários. Vou te dar um exemplo. Quando você vai transferir dinheiro do Banco do Brasil para o Banco Santander, o que acontece? Você tem um intermediário no meio, que são os dois bancos. Se você vai fazer uma transação internacional do seu banco para um banco lá na Alemanha, você tem, além do seu banco aqui no Brasil, você tem o Banco Central como intermediário, você tem o Banco Central lá da Alemanha e o banco que a pessoa de destino usa, lá. O banco de destino de lá. Com as criptomoedas, não, você não tem intermediário. É o que nós chamamos de transferência ponto a ponto. Eu transfiro o meu dinheiro lá para o Buose, que foi viajar na Alemanha, sem problema algum. Então, como não tem intermediários, você tem duas grandes vantagens. Você tem uma velocidade de transferência enorme, é uma coisa quase instantânea. E o custo disso também? O custo disso é totalmente reduzido, porque algumas vezes chega até zero, porque você não tem intermediário nenhum. Como não tem banco e nem banco central no meio, o seu risco cai para quase zero e o tempo também é quase que instantâneo, né, a transmissão. Perfeito. Tem mais alguma coisa sobre vantagem? Basicamente, essas são as principais vantagens. O que é mineradora de bitcoins? Tá bom, vamos lá. Mineradora de bitcoins. Quando nós falamos de blockchain, aqueles cofres transparentes que são interconectados, onde você pode armazenar as criptomoedas, toda vez que é feita uma transferência de um bloco para outro bloco, alguém tem que verificar essa transferência e validar essa transferência. Essa validação de transferência é feita por uma empresa que nós chamamos de validadora. Porém, popularmente ela ficou conhecida como mineradora. Então, uma mineradora é uma validadora de transações dentro dos blockchains. Toda transação ela é validada e essa empresa ganha alguma coisa por isso. Tá certo. E o que é a Bomesp? Bom, a Bomesp é uma empresa criada por brasileiros e ela vai ser a bolsa de criptomoedas ou de moedas virtuais de São Paulo, que na verdade vai ser do Brasil. Ela já existe, só que ela vai começar a funcionar de verdade lá no mês de novembro de 2018. Então você vai conseguir comprar e vender criptomoedas pela Bomesp e você também vai poder lançar, como se fosse a abertura de capital de uma empresa na Bolsa de Valores. Lá na Bomesp você vai conseguir criar a sua própria criptomoeda ou a sua empresa também fazer isso e colocar ela no mercado para ser negociada. Tá. Existe possibilidade de sacar bitcoins? O Bitcoin, como ele não existe fisicamente, não tem jeito. Mas você traz para a moeda local. Moeda local, exato. Então, o que dá para fazer é você ir até um caixa eletrônico. Inclusive, no Brasil, só tem um caixa eletrônico de Bitcoin, que fica na cidade de São Paulo, capital. Lá você consegue sacar tanto na moeda corrente, né, como pegar códigos para você pagar outras pessoas com Bitcoin. Agora, não tem moeda e não tem papel físico de Bitcoin, não tem jeito. Perfeito. E criptomoedas são consideradas ativos no mercado financeiro, Lucimar? Isso daí é um dilema, né? A CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, ela já se pronunciou sobre isso. A CVM, ela nos diz que bitcoins ou qualquer outra criptomoeda são ativos, mas não são ativos do mercado financeiro. Quando você pega, por exemplo, as commodities, né, o milho, a soja, o algodão, o gado, tudo isso são commodities, são ativos, mas não são produtos do mercado financeiro. E eles estão classificando as criptomoedas até o momento como ativos, mas que não são do mercado financeiro. Perfeito. Pessoal, a gente está chegando ao fim. Eu queria agradecer ao professor Lucimar Sasso por estar aqui conosco. Professor Lucimar, provavelmente às vezes as pessoas ligam, perguntam, como você entende bastante do assunto, você pode deixar um e-mail ou um número, né, ou um site para que as pessoas que estão interessadas sobre esse assunto, se tiver alguma dúvida, falar com o senhor? Sim, claro. Nós temos o nosso site oficial, que é www.lucimarsasso.com.br, S-A-S-S-O, lucimarsasso.com.br. Temos também o nosso WhatsApp, DDD 17, é o 99605-4042. Perfeito. Lucimar, eu queria agradecer a sua participação mais uma vez aqui no nosso programa aqui na Rádio Interativa e dizer muito obrigado por estar passando esse conhecimento para os nossos ouvintes.
Por nada, um forte abraço a todos os ouvintes e até a próxima. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Semana que vem a gente volta com um novo assunto sobre Negócio em Foco. Um abraço e até lá.